Agora foi. Bom, então, a gente vai falar hoje aqui da Jornada da Heroína, né, que é o livro aí que a gente tem como o livro escolhido para esse primeiro clube do livro. E eu trago como o tema da aula de hoje que cada jornada ela é única, né, e toda jornada ela é um convite para uma transformação. E então o livro ele fala muito sobre essa parte, né, de que a gente tem vários momentos de transformação na vida e que cada pessoa tem a sua jornada de forma única. Então, o livro faz a gente se inspirar e entender um pouco mais da nossa própria jornada, né? E através de vários contos mitológicos, de várias histórias de outras mulheres que a própria autora, né, traz de exemplos durante toda a parte de explicação de cada uma das etapas da jornada. Bom, então, só me apresentando, eu falo assim que eu sou meio nerd e meio jovem mística, porque por mais que eu trabalhei os últimos 15 anos aí no mercado de tecnologia, eu tenho um lado muito voltado também para a espiritualidade, e talvez eu não compartilhe tanto nas redes sociais, mas eu acho que é um meio termo, assim, ao mesmo tempo que eu me desenvolvi muito entendendo de tecnologias, eu também consigo hoje trabalhar essa parte de desenvolvimento, né, da espiritualidade muito bem. Então, a minha carreira ela foi toda desenvolvida na área de tecnologia. Eu trabalhei com comunicação e marketing, muitos anos com educação à distância e desenvolvimento de produtos digitais. Liderei vários times em várias empresas durante esse período. E hoje eu estou em transição de carreira, né, para o empreendedorismo. E eu acredito muito que a gente tem uma possibilidade de aprendizado constante e em transformar desafios em oportunidades. Então, esse projeto do Clube do Livro é um primeiro projeto que eu estou tendo na área do empreendedorismo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque estou estreando primeiro produto e primeiro meu case de empreendedorismo digital. Então, bem-vindas aí para a gente conversar um pouquinho mais. Bom, então vou começar explicando, né? Eu já estava falando ali na entrada, mas agora explicando um pouquinho melhor para vocês. A jornada da heroína, ela é um conceito que foi desenvolvido, né, por uma escritora mitóloga, que é a Maureen Murdoch. E a Maureen, ela propõe uma estrutura que ela foi alternativa à jornada do herói, que é uma jornada que ela é super popularizada, né, que é do Joseph Campbell. E a jornada do herói, ela é uma estrutura narrativa que ela é muito utilizada para construções de histórias, construções de filmes, construções de peças publicitárias. Então, é uma estrutura que hoje ela é muito disseminada. E lá atrás, a Maureen, ela foi uma aluna do Joseph Campbell. Só que como ela era psicóloga e ela trabalhava com muitas mulheres no seu consultório ali de psicologia, ela entendia que muitas mulheres elas estavam seguindo, né, a jornada do herói, né, e depois eu vou explicar um pouquinho que essa estrutura narrativa a gente usa na nossa vida real também, e por isso que ela percebeu, né, que as histórias dessas mulheres muitas vezes eram contadas e ela percebia nitidamente que era uma estrutura de jornada do herói, só que ela via que precisava ainda adequar algumas coisas porque aquilo ali não fazia muito sentido para a jornada das mulheres, como ela via acontecendo na prática, né? Então, a jornada do herói, ela foca muito em experiências masculinas. E já a jornada da heroína, então, ela trouxe esse formato, que é um pouco diferente, ali, bem diferente da jornada do herói, para poder trazer os desafios e as transformações que são específicas de protagonistas femininas. Então, antigamente, né, até os filmes, assim, a gente via, por exemplo, a Mulher Maravilha, tem várias outras histórias que contam muitas mulheres como uma jornada do herói. E daí, a partir do momento que ela lançou e disseminou a jornada da heroína,
hoje em dia, essa jornada também é utilizada para a construção de narrativas de filmes, de histórias, de mulheres, né? Descobrir como é que passa. Então, trazendo um pouquinho aqui para vocês visualizarem, a jornada do herói, então, ela é para fora, né? Então, ela é uma busca de algo que está além da pessoa. Ela geralmente ela vai atrás de um sucesso profissional, ela vai atrás de uma conquista de algo, e ela passa pelas etapas que compõem a jornada do herói. E na jornada da heroína, é uma jornada que é interior, é uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de autodescoberta da mulher entre ela mesma, né? Muitas vezes é voltado para ela mesma. Então, aqui essa frase que eu trouxe, por exemplo, nós negamos quem somos quando medimos sucesso, realização ou satisfação pelos marcos da jornada do herói. Então, quando eu trouxer ali mais para frente, vocês vão perceber que muitas vezes na nossa vida, né, pessoal, profissional, a gente acaba desenvolvendo e buscando, né, tudo que está no externo e a gente não trabalha aquilo que está no nosso interior. Então, com isso, a gente realmente daí acaba vivendo muito mais pelos marcos da jornada do herói do que pela jornada da heroína. Então, para vocês entenderem, a jornada do herói ela é composta de 12 etapas, né? Então, a gente tem lá a pessoa que é o cara comum, né? A pessoa que está ali vivendo a sua vidinha. Ele tem um chamado para aventura, né? Que é buscar uma realização ou fazer uma conquista de algo. Num primeiro momento, ele recusa esse chamado, e daí ele vem com pessoas que vão apoiar ele, onde ele encontra um mentor, né, alguém que vai orientá-lo, que vai apoiá-lo nessa travessia. Ele tem os desafios dentro dessa estrutura, né, ele passa por momentos desafiantes, onde ali ele acaba encontrando aliados, inimigos, ele tem testes que ele passa, né, e ele acaba percorrendo. Ele acaba se aprofundando ali, então ele tem uma aproximação da caverna oculta, que a gente chama, onde daí ele consegue realmente desenvolver aquilo que ele precisa para poder ir para frente, se tornar um herói. Ele tem a aprovação, né, daquilo que ele conquistou, e daí vem a recompensa, né? Então, a partir do momento que ele recebe um benefício, algo que ele conquistou, ele pode fazer o caminho de volta, e o caminho de volta é ele trazer esse conhecimento dele compartilhando com outras pessoas, né? Dividindo com outras pessoas esse conhecimento que ele adquiriu através da jornada que ele desenvolveu. E aqui a gente tem muitas vezes, nós, né, se a gente for trazer essa estrutura da jornada do herói, por exemplo, para as mulheres que vão em busca de uma conquista profissional. Então, muitas vezes, a mulher sai em busca dessa conquista profissional, ela tem apoio de outras pessoas, ela consegue chegar a cargos altíssimos e ela ainda consegue, depois, né, de chegar onde ela queria, ela consegue compartilhar esse conhecimento. Então, a jornada do herói é geralmente quando a gente quer buscar se desenvolver em alguma coisa, conquistar alguma coisa na nossa vida exterior. Já a jornada da heroína, ela é mais voltada para interno, ela é composta de 10 etapas, né? Então, a jornada da heroína, primeiro ela começa no entendimento da nossa separação com o nosso feminino, e aqui traz a relação nossa com o nosso feminino mais profundo, que é a nossa mãe, geralmente. Como que a gente, às vezes, né, nega a nossa mãe, como a gente não quer se parecer com a nossa mãe, porque a gente precisa mostrar que a gente é mais eficiente ou que a gente pode conquistar coisas que talvez as nossas mães não conseguiram conquistar. Só que quando a gente vai para esse caminho de separação do feminino, a gente acaba trazendo muito mais uma identificação com o nosso lado masculino, né? Com, geralmente o nosso pai ou a figura que tem masculina mais próxima ali de você, porque a gente entende que os moldes
do modelo masculino, que é muitas vezes voltado lá para aquela parte da jornada do herói, ela é um modelo que vai nos trazer o sucesso, que vai nos trazer essa liberdade que a gente busca, e a gente, às vezes, né, a gente ignora esse nosso lado feminino e a gente vai com uma identificação para o masculino, para a gente poder buscar aquilo que a gente quer realizar. Depois a gente vai para o caminho de provas também, né? E aqui no caminho de provas, geralmente entra ali a nossa síndrome da impostora, vem ali toda uma série de questões internas da mulher para ela se autodesenvolver, né? É, a gente chega lá no sucesso, ou onde que é que a gente queira chegar, por exemplo, e a gente tem essa identificação ali, muitas que vem do masculino, né? Então a gente chega naquele sucesso porque a gente seguiu muitas vezes a jornada do herói, a gente conquistou tudo aquilo, mas a gente ainda depois se sente vazia, né? Porque a gente está totalmente desconectada com o nosso lado feminino, desconectada com a nossa essência, né? De quem somos de verdade. Então, a partir daquele momento que a gente tem o entendimento dessa dádiva ilusória do sucesso, a gente vai para o despertar dos sentimentos de aridez, né? A gente vai para a nossa caverna e a gente tem essa iniciação e descida da deusa, quando a gente começa a ter o entendimento sobre todas essas questões, entender o quanto a gente se distanciou do nosso lado feminino, quanto a gente se distanciou da nossa essência para poder conquistar tudo que a gente queria, né, dentro daquilo que a gente almejava para se mostrar como a gente é suficiente na vida, que a gente é importante. Então, essa jornada da heroína, nessa parte aqui, que é o despertar dos sentimentos de aridez e iniciação da descida para a deusa, ela fala muito de um momento de reclusão da mulher, de introspecção da mulher, porque essa mulher ela entra num momento de questionamento dela mesma sobre vários âmbitos. Então, pode ser uma gravidez, depois de uma gravidez, quando ela está se recuperando ali e ela entra numa depressão de um pós-parto. Quando elas têm uma separação de um relacionamento tóxico, quando ela tem a perda de um ente querido. Então, são vários momentos que podem vir a trazer essa mulher para esse casulo que a gente chama aqui, que é essa iniciação e descida para a deusa. Depois, quando ela começa a trabalhar e ela começa a identificar todas essas questões dela mesma, ela vai para um anseio, um jeito de reconexão com o feminino, porque ela entende que para ela poder sair dessa caverna, ela precisa se reconectar com a sua essência. Então, ela busca essa conexão com o feminino, busca uma reconciliação com a sua história, com a sua mãe, com suas questões, né, familiares. Ela depois ela vai para uma cura do masculino, onde esse masculino geralmente ali ela tem aqui quando eu falo de masculino e feminino não é gênero, tá, gente? São arquétipos, são energias. Então, quando a gente fala ali cura do masculino ferido, é uma cura que está relacionado ao seu masculino interno, porque muitas vezes a gente foi para um lado tão de uso dessa energia masculina, porque a gente seguiu uma jornada do herói e a gente se desconectou do nosso feminino e acaba que esse nosso masculino interno, ele faz com que a gente não pare nunca, que a gente está sempre ali voltado para o fazer, para o entregar, e a gente nunca tem a nossa sensibilidade feminina como uma das coisas que a gente está ali trabalhando. Então, a gente precisa trabalhar essa cura dessa energia masculina interna para a gente integrar tanto um equilíbrio entre masculino e feminino. Eu vou adentrar depois em cada uma dessas etapas, mas aqui só para vocês terem uma ideia da diferença entre as jornadas, né? Então, a jornada do herói, ela é uma busca pelo poder, enquanto a jornada da heroína é uma busca pelo amor. Então, aqui já tem uma grande diferença, né? Aqui é o externo e a da heroína é o amor. Quando a gente trabalha a jornada do herói, a gente quer ganhar um significado, a gente quer se tornar alguém, a gente quer ser alguém importante.
Quando a gente vai para a jornada da heroína, a gente quer ganhar liberdade, que é totalmente diferente de ganhar significado. Na jornada do herói, a gente tem tarefas e aventuras, né? Então, a gente tem coisas que a gente precisa fazer, né? Muito fazer, o entregar. E na jornada da heroína, a gente trabalha os nossos relacionamentos e os nossos sentimentos ali. Então, por isso que eu falo que é uma jornada mais voltada para o nosso interior. E o medo da jornada do herói é o fracasso. Então, né, os homens ou as mulheres que estão ali trabalhando a jornada do herói, elas têm medo de fracassar naquilo que elas almejam alcançar. E na jornada da heroína, a gente tem um medo da violação, né, da mulher ali. A gente sabe que tem moldes, né, dentro da sociedade muito patriarcal ainda. E a mulher, ela ainda quer ser reconhecida dentro dessa sociedade, né? E a gente ainda está buscando encontrar essa maneira da gente ser reconhecida dentro daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, né, eu acho que eu pulei um aqui. Aqui. Quais são os recursos, né, dentro das duas jornadas? Então, os recursos da jornada do herói, ela é liberdade, direção, lógica, razão, foco, integridade, estabilidade, paixão, independência, disciplina e força. Quando a gente vai ali e olha para a jornada da heroína, as palavras que permeiam essa jornada, ela é entrega, receptividade, emoção, intuição, brilho, flow, sensualidade, nutrição, afeição, compartilhamento e vulnerabilidade. Então, a gente pode ver só a diferença até das polaridades, digamos assim, que realmente a jornada da heroína é algo para desenvolver o seu lado feminino, né? Enquanto que a jornada do herói, ela é com foco ali de buscar alguma coisa para poder se desenvolver em cima daquilo. E como que a gente trabalha essa questão da jornada da heroína através da nossa história, né? Então, ali eu falei muito que a jornada da heroína e do herói, ela é muito usada para estruturas narrativas, né? De filmes, de contos, de livros, de vários tipos de histórias. Mas, quando a gente olha para a nossa história, a gente pode encontrar essa estrutura e aplicar essa estrutura para a gente entender várias questões da nossa história de vida, né? Então, quando a gente olha para fatos específicos que aconteceram durante a nossa vida, e se a gente traz essas etapas das jornadas do herói e da heroína, a gente entende em que momentos a gente seguiu uma jornada do herói, em que momentos a gente seguiu uma jornada da heroína. Muitas vezes a gente passa por essas etapas, só que de forma inconsciente. Então, dentro do próprio estudo do livro, a gente busca identificar esses momentos de vida para a gente trazer consciência para eles, porque muitas vezes a gente, por exemplo, a gente passou por um período depressivo em algum momento de vida, onde a gente estava lá na jornada da heroína, a gente estava passando por aquela etapa da jornada da heroína, só que a gente não sabia que era aquela etapa da jornada da heroína. Então a gente passou por tudo aquilo ali de forma inconsciente. E às vezes a gente acabou não buscando desenvolver, por exemplo, o nosso lado feminino. E a gente acabou não conseguindo passar por todas as etapas e a gente acaba em looping, passando várias vezes por aquelas situações, porque a gente ainda não aprendeu o que precisava aprender para poder passar de forma efetiva por todas as etapas. Então, quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê algumas situações cíclicas, que às vezes até muda de situação, mas a gente passa pelas mesmas coisas e a gente fala, a gente não aprendeu com aquilo ainda, porque está se repetindo, né? Mudou a pessoa que tá a situação, mas se olhar assim de forma geral, é a mesma situação que já tive em outro momento. Então, eu trago, por exemplo, um fato pessoal meu, onde eu passei por duas demissões de empresas diferentes, onde eu tinha questões especificamente com chefes homens.
Então, ali existia algo que eu precisava olhar, por que que aquele padrão, a minha dificuldade de lidar com chefes homens, que eu não conseguia identificar antes, e eu repeti o mesmo padrão de comportamento, que fez eu repetir a situação, só que em empresas diferentes. Então, quando a gente olha para a jornada da heroína e a gente entende esses momentos, né, onde que está ali a cada etapa relacionada a alguma situação da nossa vida, a gente consegue trazer luz para aquilo e a gente consegue desenvolver um pouco mais, né, até poder evoluir ali e trazer um desfecho de uma forma diferente. Então, o nosso mito pessoal, né, ou a nossa história, ela oferece uma maneira de entender também as nossas origens, quem somos, onde é o nosso lugar e se a nossa vida tem sentido. Então, toda a mitologia, né, ela geralmente traz luz através dos contos ali, de histórias que refletem muitas vezes a nossa vida e vidas de antepassados nossos, né? Então, o mito pessoal, ele é uma constelação de crenças, sentimentos, imagens organizadas em torno de um tema central e aborda um dos domínios dentro dos quais a mitologia tradicionalmente funciona. Então, como que a gente entende, né, dentro da parte de mitologia sobre a nossa vida? Como é que a gente pode estruturar isso? Então, a gente tem o significado, que é o desejo de compreender o mundo natural de uma forma significativa. Então, todos nós queremos dar significado à nossa vida de alguma forma. Então, a gente sempre busca olhar para a nossa história e trazer um significado em cima dos acontecimentos que tem na nossa vida. O mapa, que é a busca de um caminho traçado através de sucessivas épocas da vida humana. Então, a gente geralmente olha as histórias, olha os antepassados, para a gente buscar referência em cima de caminhos que já foram percorridos anteriormente. Então, a gente está sempre buscando lá um mentor, uma história, algo que reflita aquilo que a gente está passando agora, para a gente usar como, aquilo aconteceu, a pessoa tomou uma decisão daquela forma, eu também vou tirar isso como uma orientação para eu seguir também. Então, a gente sempre busca que tenha esse mapa pronto para a gente percorrer, que ficaria mais fácil. A gente tem a tribo, que é, né, todos nós temos a necessidade de fazer parte de um grupo, né, de uma comunidade, isso é sociologia, né, na raiz, quem estudou cadeira de sociologia sabe o significado ali da tribo, que é a necessidade de estabelecer uma conexão de segurança e relações gratificantes dentro de uma comunidade. Então, você fazer parte de algo. Então, isso é muito importante também para todas as pessoas. E o lugar, que é o anseio por conhecer o próprio papel na vasta maravilha e no mistério do universo. Então, a gente também busca, né, de certa forma, entender qual é o nosso lugar no mundo. Então, esses são os quatro pilares, quando a gente olha para os mitos, que permeiam tudo que a gente constrói de histórias para a nossa vida. Então, o mito pessoal geralmente pergunta: por que que eu estou aqui? Como que eu traço o meu caminho pela vida? A que tribo eu pertenço? E onde eu me encaixo no esquema mais amplo das coisas? Então, as pessoas, elas geralmente estão tendo essa busca, né, de tentar entender o seu lugar no mundo. E os mitos, eles não são um roteiro pronto, a gente não vai achar que aquilo ali tem começo, meio e fim na vida. Geralmente, a gente tem a morte e o renascimento de um mito. Geralmente, a gente acontece algo para nos transformar para algo melhor. Então, quando a gente encontra esses nossos mitos, a gente tem a possibilidade de fazer a nossa transformação. Por isso que eu trouxe o nome da palestra lá no começo sobre transformação. Tá claro até aqui, gente? Estão com dúvidas? Então, vou continuar. Tá claro, tá claro. Bom, e daí trazendo um pouquinho mais já pro livro aqui, né, e fazendo um adendo com a sua jornada, geralmente acontece algo dentro da gente ou fora da gente, acontece alguma coisa
que desconstrói o nosso mundo como a gente imagina ele. Então, esse é o momento que a gente fala que é o chamado para, né, ou o chamado para a aventura, se você vai para a jornada do herói, ou para a jornada da heroína, se você vai para algo de introspecção, onde a gente vai trabalhar isso internamente dentro da gente. E nesse momento que a gente tem o chamado, a gente tem esse desconforto, né, com a vida, com tudo que está acontecendo nela. A gente não está feliz no emprego que a gente está, a gente não está feliz no nosso relacionamento, na nossa família. A gente sente esse desconforto, e a gente quer algo diferente daquilo que a gente está vivenciando, né? Só que a gente não sabe explicar o que está acontecendo. Então, a gente só sabe, né, que a gente não tem mais as mesmas crenças e valores, porque tudo isso está sendo remexido e a gente fica totalmente sem chão. A única certeza que a gente tem quando acontece isso é que a gente tem uma urgência pelo novo, né? Internamente, a mulher ela sente que ela precisa fazer uma mudança. E daí é que começa a jornada da heroína. Então, essa jornada ela não é linear, porque durante toda a nossa vida, uma vez ou outra, a gente vai lidar com alguma dor ou alguma situação que vai pedir uma transformação nossa. Então, a jornada ela é um ciclo constante de crescimento, desenvolvimento e aprendizado. Isso pode permear vários momentos da nossa vida ou várias situações distintas, né? Como eu falei, nasce um filho, a mulher deixa de ser menina para se tornar mulher, a gente passa por uma demissão, a gente vai fazer uma transição de carreira, a gente termina um casamento de anos, a gente termina um relacionamento tóxico. Então, todos esses são gatilhos para que o mundo da mulher caia e ela sinta essa necessidade pelo novo, por fazer essa mudança dentro dela. E daí a gente vai entrar um pouquinho agora em cada uma das etapas do livro. E a primeira etapa é essa separação do feminino. Então, quando a gente vai falar da separação do feminino, é aquilo que eu falei da gente se distanciar da nossa mãe, né? Porque a mãe, ela sempre é o arquétipo da vítima ali dentro da família. Muitas vezes, né, a nossa mãe, ela não teve voz ativa dentro da família, né? Ela ficou ali, não trabalhou para cuidar dos filhos, ficou como dona de casa, ou foi mãe solteira e daí sim teve que dar conta de tudo sozinha, porque não teve o apoio do homem. E nós, mulheres, a gente quer geralmente se distanciar desse perfil, porque a gente quer ser diferente. Porque dentro da própria sociedade, as mulheres são vistas como inferiores, né? Elas são mais passivas, dependentes, são sedutoras, manipuladoras, impotentes. Então, quando a gente fala, da separação do feminino, é esse momento que a gente quer ir para o mundo, a gente quer alcançar voos bem mais altos do que a nossa mãe, alcançou, só que a gente também teme perder o amor da nossa mãe. Em alguns momentos, ali depois, quando a gente for falar no Clube do Livro, vocês vão ver que a gente vai adentrar bem e tem momentos que a mãe tem a inveja do filho e ela daí ela fica em cima, ela não é uma pessoa motivadora da mulher para ela alcançar coisas, ou ela é super protetora. Então, assim, tem várias situações diferentes dentro de famílias onde a mulher passa por aquilo e em determinado momento ela escolhe se distanciar desse seu lado feminino porque ela entende que aquilo ali está causando um mal para ela. Então ela vai em busca de se conectar mais com o seu lado masculino. Então ela vai para essa identificação com o masculino. E aqui a gente tem duas situações. A gente tem as filhinhas do pai, que são as mulheres que tiveram muito apoio do seu pai, né, no sentido de eles gloriavam suas conquistas, eles incentivavam elas a buscar conquistas novas.
Então, existe essa filhinha do pai, onde ela olha para um lado positivo. Então, muitas vezes, as mulheres que tinham pais presentes e pais incentivadores são mulheres que mais facilmente conseguem chegar, por exemplo, a um sucesso profissional. As mulheres que não tiveram o seu apoio paterno, geralmente são mulheres que, no próprio livro, ela fala que talvez tiveram sucesso pela sorte, mas porque geralmente as mulheres daí que não tiveram uma figura paterna presente, elas acabam indo para um lado perfeccionista, se auto-boicotam em várias coisas, elas ficam paralisadas. Então, existem dois lados, né? Os lados tanto do pai, quando ele é ali o incentivador, e daí. Tinha uma pessoa. E daí vai para esse lado de que a mulher consegue sucesso, né, muito fortemente, como também tem o lado do pai ausente e ela indica, ela quer se tornar diferente daquilo, às vezes ela traz para dentro de si uma força do masculino muito forte, e esse masculino interno dela acaba se tornando um próprio carrasco dela mesma, no sentido de que não deixa ela parar nunca, porque ela quer mostrar para os outros que ela consegue alcançar sozinha o sucesso profissional. Então, aqui eu trago um pouquinho até da minha história, que eu fui uma pessoa que teve o pai ausente. E eu tive essa identificação de busca de sucesso profissional muito forte na minha vida. E foi sempre uma busca de querer mostrar que eu era capaz de conseguir alcançar tudo isso através de mim mesma, sem precisar, né? Nunca precisei de pai. Então, fui em busca desse reconhecimento, desse sucesso profissional, e busquei e cheguei no sucesso profissional, então eu tive lá o momento que eu cheguei aonde eu queria profissionalmente, mas ao mesmo tempo, eu para poder chegar onde eu cheguei, eu tive que chegar a um nível de exaustão que eu cheguei a um burnout. E eu não estava feliz comigo mesmo dentro daquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu estava ali querendo, em todo momento, ser reconhecida. Então, quando eu falei lá para vocês da questão com o meu chefe, homem, eu sentia uma necessidade de aprovação desse masculino, para poder me sentir como realmente tive o sucesso profissional. E como eu não estava conseguindo essa aprovação do masculino dentro, né, da área profissional que eu estava atuando, eu não me sentia realizada. Parecia que mesmo eu chegando aonde eu queria chegar, não era o suficiente. Então, precisei passar por isso para identificar essa questão, né, do meu feminino e do meu masculino, como que eu estava trabalhando internamente isso dentro de mim. E aqui a gente vai para o caminho das provas, né? Então, o caminho das provas, ele fala muito quando a gente vai querer testar a nossa capacidade, né, de resistência, de determinação. Então, como eu falei, né, na minha vida profissional, eu ia ao meu limite de trabalho, né? Trabalhava, eu me considerava workaholic, trabalhava não sei quantas horas por dia, entregava ao meu máximo. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha uma síndrome da impostora gigantesca dentro de mim, onde eu não conseguia identificar os meus pontos fortes, que eu não conseguia aceitar quando as pessoas me elogiavam, porque eu entendia que eu não era aquilo, que era uma farsa, né? Tudo aquilo que eu estava fazendo. Então, assim, no fundo, as mulheres elas querem se sentir poderosas no mundo, e sua dedicação é totalmente voltada para o trabalho, geralmente, né? Então, quando a gente está ali, a gente tem situações até de mulheres que deixam os filhos, não dão importância para os filhos, porque estão totalmente voltadas para o trabalho, porque elas querem chegar nesse sucesso profissional que elas colocam lá como meta. E ali aparece, né, os testes dentro da empresa, geralmente são as situações que vão te testar para que você mostre realmente se você está preparada para aquilo que você se propôs.
a dádiva ilusória do sucesso. Então, quando a gente chega na dádiva ilusória do sucesso, a gente pensa que chegou no nosso ápice profissional, por exemplo, a gente tem tudo, a gente conseguiu chegar lá onde a gente queria, só que a gente está exausta. A gente, por exemplo, então, nesse momento da dádiva ilusória do sucesso é quando as mulheres ficam doentes, geralmente. Elas, né, estão com uma doença ali recorrente por causa, muitas vezes, do trabalho, ou elas, por exemplo, não trazendo para o lado profissional, mas nas casas, nas próprias famílias, quando ela se entrega totalmente para criar os filhos e ela está exausta pela rotina de casa e ela não consegue fazer outras coisas, não tem um tempo para si, para cuidar de si. Então elas chegam, tá, eu fiz tudo, eu entreguei tudo, né? Eu fui no meu limite do fazer, mas eu tô aqui com estresse e assim, tá, e agora? O que que tem além disso? Porque eu não me sinto realizada com aquilo que eu tô fazendo. Tá faltando alguma coisa. É, Elas achavam que, né, iriam criar coisas, iriam fazer entregas, mas quando elas fazem tudo isso, elas não imaginavam que elas precisam ter o sacrifício do corpo e da alma, né, para poder chegar nesse nível de algum lugar que elas queriam chegar. Então, porque a mulher geralmente ela está seguindo essa jornada do herói, né? Ela está achando que ela vai ser aprovada pelos homens, que ela vai ser reconhecida, só que ela está seguindo uma jornada que não é a jornada realmente que faz parte do ser da mulher, né? De como a mulher é na sua essência. Então ela deixa de olhar para o seu interior, de sentir, de aceitar os sentimentos que estão brotando dentro dela, ela deixa de se conectar com a sua intuição. Então, muitas vezes, a gente está lá no trabalho e a gente não está escutando aquela intuição. A gente está tendo uma dor no corpo e a gente não está falando, pera, tá bom, eu senti a dor no corpo, eu vou parar para me cuidar. Não, o trabalho está pedindo. Eu tive uma situação que eu fiquei com pedra no rim e eu tinha um evento para 100 pessoas para organizar e entregar. E mesmo assim, eu falava, beleza, depois eu vou no médico. E eu com uma dor que eu não conseguia pegar e vestir uma meia no pé porque eu não conseguia me abaixar. E eu trabalhando até 10 horas da noite e falava, depois eu vou no médico. Só que chegou uma situação que eu não consegui mais. Eu tive que correr, porque eu tive uma febre de 40 graus. E eu fui obrigada a correr para o médico, né? E eu nem sabia que era pedra no rim. Tipo, passei um dia inteiro fazendo exames para descobrir que era uma pedra no rim. E eu lá no hospital, tomando soro, tomando vários remédios na veia e respondendo o WhatsApp do trabalho, porque eu tinha um comprometimento que eu precisava entregar aquilo que eu tinha me comprometido. Então, eu deixei a minha saúde de lado, eu não escutei o meu corpo, porque eu coloquei em primeiro lugar aquilo que eu me comprometi, porque eu achava que a empresa ou o meu trabalho era mais importante que a minha saúde. Então, quando a gente chega nessa dádiva ilusória do sucesso, a gente percebe e a gente começa a refletir, beleza, eu cheguei onde eu queria chegar, mas a que preço eu tive que pagar para poder chegar aqui? Será que vale a pena? E daí a gente vai para a parte que a gente tem a iniciação ali, de despertar esses sentimentos de aridez e morte, né? Então, por a gente viver nessa sociedade ainda com os moldes patriarcais, a gente não aprendeu a dizer não, né? A gente a impor limites para as pessoas que estão à nossa volta. Então, a partir disso, existe uma série de emoções ali complexas, um sentimento de vazio. Quando a gente precisa dizer esse não, a gente não se sente à altura, porque a gente fica com aquele medo de decepcionar os outros, medo de se posicionar, né? Porque a gente imagina que a gente precisa ser aprovada. A mulher, desde que se conhece na sociedade, ela é colocada como inferior. Então, a gente está numa busca constante,
de se sentir aprovada pelos outros. Então, a gente não consegue muitas vezes se posicionar. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente consegue dizer esse não, a gente consegue se autoproteger, a gente começa a ouvir a nossa voz autêntica, né? E a gente começa a silenciar esse tirano interior que nós temos, que é o lado masculino, que a gente muitas vezes só faz o lado masculino acontecer e a gente não consegue deixar o nosso lado feminino aflorar. Então, quando a gente começa a dizer não, quando a gente começa a se priorizar, a gente começa a silenciar esse nosso tirano interior que a gente tem. E eu tinha isso muito forte. Eu tive uma situação onde eu comecei a trabalhar, né, entender os meus mitos pessoais, e eu falava, o meu masculino, ele praticamente ali me obriga a não parar nunca. Ele está fazendo com que eu vou nesse meu limite, e mesmo eu estando no meu limite, eu tenho que ir mais, porque parece que nunca é o suficiente o que eu estou fazendo. E era essa sensação que eu tinha, porque eu não conseguia me posicionar para o meu chefe e falar as coisas que eu precisava falar. Eu não conseguia dizer não quando eu estava lá doente, eu precisava me afastar. E isso aconteceu mais de uma vez na minha vida profissional. Eu não conseguia dizer não. Então, o meu lado masculino, o meu tirano interior, ele era muito forte dentro de mim. E eu precisei fazer esse trabalho interno muito forte ali para poder, ainda não digo que está 100%, ainda estou trabalhando, mas agora eu já consigo identificar quando esse tirano, esse lado masculino meu interior, ele está ali evidente dentro de mim, querendo com que eu faça coisas que não vão me fazer bem. E daí aqui, quando a gente está realmente no casulo, a gente tem esse insight que quando a gente tem que enfrentar verdades sobre nós mesmos, que a gente não desejava ver, é que todas as vezes eu fui castigada e purificada pelos fogos da transformação. Então, nesse momento que a gente está no casulo, a gente precisa trabalhar a nossa reconciliação com o nosso feminino. Então, como eu falei, por exemplo, a minha jornada, eu tive um burnout seguido de uma demissão. E eu tive um momento muito dramático ali, que eu fiquei num período de depressão muito forte, né, depois, e eu entrei numa crise existencial, porque eu não queria mais voltar para o CLT. Eu não me via mais fazendo aquilo que eu, né, fazia, porque eu amava, eu sempre amei a minha profissão, mas eu não me via mais fazendo aquilo. E eu tive que trabalhar dentro de mim isso muito forte, porque a partir do momento que eu fui para ter uma terapia, né, com uma especialista em burnout, ela me trouxe um exemplo de que quando a gente está doente, com uma perna quebrada, e a gente quer correr uma maratona, a gente sabe que a gente não pode correr uma maratona. Mas quando a gente está com burnout, a gente não tem o entendimento que a gente tem que parar. Então, a partir desse momento ali que ela me falou aquilo, e eu tomei consciência que eu precisava, durante um tempo, parar, né, realmente não fazer nada, que é só apenas ser, que é o nosso lado, aflorar esse lado feminino nosso, que é apenas ser, é muito difícil, assim, eu ficava chorando sem parar, porque eu falava, como assim eu não posso fazer, eu não consigo sentar na frente do computador e fazer nada, que eu não consigo, né? O burnout, ele te deixa numa situação que você não consegue raciocinar direito. É, e eu realmente ficava indo na praia, eu ia ler um livro, eu ia meditar, fazer coisas ali que realmente não precisariam pensar muito. E é muito difícil nesse momento essa reconexão com o seu feminino, fazer coisas que te conectem, cozinhar, né? Você voltar a ter prazer em fazer comida, coisas que era uma pessoa ali que trabalhava, né, 24/7, geralmente estava comprando comida pronta. Então, assim, voltar a ter prazer em algumas coisas que me reconectaram novamente com o meu feminino. E então isso aí é um momento muito dramático, assim. Então as pessoas tentam te tirar desse casulo, muitas vezes a família, as pessoas próximas, elas tentam
tirar você e falar que vai ficar tudo bem. Só que no próprio livro ela traz que é um momento que é importante para a mulher passar por isso, assim, que às vezes pode ser curto esse período, assim como pode ser um período mais longo, né, nesse momento de transformação. Mas é um momento que a própria mulher, ela tem que encontrar essa reconexão com o seu feminino. Talvez buscar até uma aproximação com a sua mãe, olhar para os seus, para toda a sua trajetória ali, né, da sua família. Então, é muito transformador nesse momento. Então, a gente entra daí, geralmente, nessa parte de reconexão mais forte. Então, você tem o entendimento e você volta para você se reconectar com esse seu feminino, né? Onde corpo e espírito são uma coisa só. Então, você volta a se conectar com o seu poder pessoal, né? De sentir, de curar, de criar, porque a energia feminina, ela é uma energia criativa. Então, por exemplo, eu entendi isso depois, assim, eu era, né, cobrada pelo meu gestor por mais criatividade. Só que ao mesmo tempo que eu era cobrada por criatividade, eu estava no meio de um burnout. E eu estava totalmente desconectada do meu lado feminino. Então, a partir do momento que eu trabalhei depois, né, dessa crise existencial, essa reconexão com essa minha intuição, essa reconexão com esse meu lado feminino, a minha criatividade, ela automaticamente voltou. E eu consegui me sentir novamente com momentos de inspiração, momentos ali motivada a fazer alguma coisa que eu não tinha mais vontade há muito tempo. Então, por exemplo, cozinhar, né, que eu falei. Fazia muito tempo que eu não sentia mais vontade de cozinhar. E eu voltei a ter essa vontade de cozinhar porque eu estava ali me reconectando com esse lado feminino. Então, a heroína, talvez ela tente voltar para o seu antigo eu também aqui, mas ela não, ela vai ver que também não é possível. Então, nesse momento aqui que você está fazendo essa reconexão, às vezes você pode ter um momento de se sentir perdida e que você quer voltar para aquele seu antigo eu, mas você não consegue mais, porque a partir do momento que você está nessa transformação, você não pode voltar atrás, você tem que continuar. E a parte da ruptura com a natureza feminina é ali a parte onde você se reconecta, né, com o lado da sua mãe, geralmente, que você não enxergava antes, que você realmente queria se distanciar. Então, tem um momento ali de você aceitar suas raízes da maneira como ela é. E até nesse momento tem uma relação ali de raiva, né? De um sentimento que você não sabe explicar, porque tem todo um histórico ali, às vezes, de reprovação da própria mãe, de rigidez, da incapacidade da nossa mãe nos ouvir, né? E ver como a gente é. Então, a gente tem que vencer todos esses sentimentos para poder aceitar as coisas como elas são e daí sim fazer a reconexão total com o seu feminino, né? Então, por exemplo, a gente parar de se culpar que a gente precisa, que a gente pode parar e a gente pode relaxar. A gente trazer muito isso para dentro da gente, sabe? Porque se priorizar como mulher é isso, assim. Você conseguir ter os momentos que você vai ativar mais a sua energia masculina para fazer as coisas acontecerem, mas também ter um momento de conexão com o seu feminino para que você tenha só aquele momento de você ser. Você não precisa fazer nada, né? E você se sentir bem dentro daquele momento que você está ali só para ser. Então, é um momento que você consegue se reconectar total com esse feminino. E na parte do masculino, né, na parte de cura desse masculino, é você entender e olhar internamente, identificar esse tirano que a gente tem interno, conversar no sentido de, né, de equilibrar isso dentro de você, porque essa força criativa que eu falei,
ela é quando esse masculino ele está equilibrado. Então, a energia do fazer, ela vem da nossa energia masculina. E essa força criativa faz parte disso. Então, a gente precisa conseguir entender dentro de nós mesmos quando a gente está desequilibrado entre as energias masculina e feminina, a gente, né, diminuir essa pressão do tirano interior masculino nosso para que ele fique equilibrado e a gente consiga curar isso e trazer isso para uma força masculina positiva dentro de nós. Então, a mulher ela precisa estar disposta a encarar e numerar o seu tirano das sombras e depois deixá-lo ele partir, para que depois venha esse masculino amoroso que vai apoiar ela, que vai estar ali junto com a mulher também, em todos os momentos que ela for precisar trabalhar o fazer dela. Não sei se é complexo, às vezes, entender essa questão dos arquétipos e das energias masculina e feminina, mas acho que a gente, no grupo do livro, estudando cada capítulo especificamente, porque aqui eu estou passando só por cima e às vezes fica um pouco difícil de trazer e explicar. Mas quando a gente entra nos capítulos, a gente consegue olhar e analisar os mitos, né, que ela traz, os contos, e ali a gente tem vários exemplos que a gente consegue identificar a explicação de cada um desses pontos que ela traz aqui. E daí, quando a gente está com essas energias, né, integradas e equilibradas novamente, então, no livro ela fala muito que antigamente, né, a sociedade, ela não era uma sociedade voltada para disputa, por exemplo, as guerras, tudo isso que acontece, né, na sociedade, o capitalismo, tudo isso está muito voltado porque a sociedade ela se voltou muito para a jornada do herói, do fazer, do ter. E quando a gente consegue trabalhar essa energia feminina, né, fazer com que as mulheres se reconectem com essa sua essência feminina, a gente consegue fazer uma sociedade mais sem essas disputas, porque as mulheres, elas sempre se reuniram em círculos, elas sempre se apoiaram, elas não tinham essa rivalidade, né, entre elas, não tinha essa coisa do poder, né, uma pessoa sobre a outra. Então, à medida, né, no entendimento dela pelo livro, à medida que cada uma dessas mulheres cura suas naturezas feminina e masculina dentro de si, a gente faz até uma mudança na consciência do próprio planeta. Então, por isso que é tão importante a gente desenvolver cada vez mais esse entendimento que o livro traz para cada vez mais mulheres, para que a gente cada vez consiga ter mais mulheres, né, conseguindo se reconectar com esse seu feminino e daí sim desenvolver, né, uma sociedade cada vez mais justa, mais equilibrada de energias de todos os sentidos. Aí aqui, acho que é isso. Antes de entrar nessa parte do círculo, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, queria entender os entendimentos de vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo de novo abrir aqui para ver vocês. Você está compartilhando tela. Como é que eu faço? Aqui, interromper compartilhamento. Bom, então do livro, gente, são esses os pontos ali principais. Queria escutar um pouquinho de vocês, se vocês entenderam, se tem dúvida, se era mais ou menos o que vocês estavam imaginando. Não sei se alguém de vocês já leu o livro também para compartilhar alguma visão, mas queria escutar um pouquinho vocês. Olá, tudo bem, Amanda? Tudo bom, Maria? Eu tô aqui no desafio de acompanhar você e eu tô aqui com as minhas pequenas. Oi? Eu tenho uma bebê também de 11 meses, então por isso também estava de câmera fechada.
mas eu me identifiquei em vários momentos com vários trechos, né? Acho que, enfim, e o mais interessante é quando você vai traduzindo, né, cada etapa com exemplos, né? Exemplos que a gente vive no dia a dia, né? Então, no trabalho, eu também estou vivendo um momento bem específico no trabalho, na vida pessoal. Então, quando a gente vai conectando tudo isso, né, com o que a gente vive, né, e traz significado, a gente consegue aí até ter mais clareza. Mas eu tenho certeza que tem muito mais, né? Isso é Sim. só, É só difícil, é um algumas livro super pitadas. complexo, então é bem difícil fazer um resumo assim numa aula de 1 hora, porque cada capítulo é 1 hora de estudos, assim, para poder entender e entrar realmente. Por isso, os debates são importantes, porque cada mulher trazendo as suas vivências também, a gente consegue ir identificando essas etapas e tendo mais clareza delas. E depois, no nosso dia a dia, vai ficar cada vez mais fácil de identificar essas jornadas quando elas acontecem ou quando a gente está entrando em uma ou em outra. Exato, exato. Mas muito bom, muito bom. Obrigada por Então, compartilhar. legal. Excelente. Mais alguém quer compartilhar o que... 355 Oi, Oi, oi. tudo Ai, bom? peraí, gente, tô toda. Priscila? Aí, oi. Deixa eu ver se eu. Eu sempre me perco, gente. Eu sou terrível nisso aqui. Pronto. Acho que agora... Aí, consegui. Deu. Deixa eu só inverter a minha tela. Ó, agora acho que vai. Desculpa. Ó, eu tava no futebol com meu filho de fone. Eu cheguei em casa agora. Desculpa, gente. Gostei muito da live, Amanda. Tá, já apareceu. Agora. Ai, filho. Pronto. Tá entregue. É, então, assim, eu gostei muito e eu queria fazer um comparativo do livro, e aí não sei se cabe ou não, não sei se cabe ou não, com um livro que chama Picos e Vales. Ele é Não muito antigo, conheço. ele é um livro que chama Picos e Vales, e ele explica, né, que a vida da gente tem os picos e tem os vales, né? Então, essa comparativo entre o masculino e feminino, você foi falando e eu fui fazendo uma analogia com os picos e os vales, né? Porque os picos é o topo, né? E os Uhum, vales é justamente essa situação que a gente vai passando. E no exato. meio da história toda tem a trajetória, né? Então, é aquilo que chegou até um ponto ali que eu fiz um rascunho aqui bem mal feito aqui na minha conversa, mas assim, eu fui traduzindo ele para esse livro também. E eu achei muito interessante porque traz uma outra perspectiva sobre o assunto, né? Ah, tá, aqui, ó, eu vou tentar inverter minha tela. Gente, eu sou péssima no Zoom. Vamos ver. Olha aqui, ó, vamos ver se deu, se dá para vocês enxergarem. Aqui, ó. É um pouquinho, tá A meio ideia, assim. deixa eu ver se a minha tá na tela, gente. Olha, atrapalhando a live. Ó, mas vamos ver se é interessante para vocês também, como foi para mim. Aqui está a ideia, aí no meio está o sacrifício, né? O preço que a gente paga. Ali você contou sua história, que você passou doente e tal, né? Então a gente tem uma ideia, a gente não tem. A gente tem uma. Eu até escrevi, ó, a ideia que elas criam é como seria alcançar o topo, não inclui o sacrifício do corpo e da alma, né? Então Uhum, a gente cria uma ideia, a gente quer chegar no topo, mas a gente esquece que no meio do caminho tem o sacrifício. E o exatamente. picos e vales é mais ou menos isso. Às vezes você está no vale, você tem uma ideia e você quer chegar no topo, mas aí você tem a caminhada, né? Então eu consegui fazer uma analogia nesse sentido. Mas eu achei Muito bom. muito interessante isso aqui. Achei muito interessante essa, esse universo masculino e feminino. Achei espetacular. Achei muito bacana. Eu Legal. acho que pra gente, mulher, assim, a gente sempre fica só conectado com o feminino, a gente esquece que os homens também têm a parte deles Exato. feminina,
Uhum. Eles também têm todos nós temos, né? O masculino e o feminino. E isso eu achei muito interessante essa percepção também. Todos nós temos o masculino e o feminino. Eu vejo ali muitas mães, né? Muitas meninas são mães, como eu, de menino e menina, e a gente fica tentando colocar eles no quadradinho, né? Ah, você é o universo masculino, você é o universo feminino. Mas todos nós temos os dois universos. Isso é muito bom saber, né? Eu acho que é um aprendizado aí, que o livro está para ensinar a gente aí. Verdade. É isso que eu tenho para ajudar. Não, muito bom. E a Marília te Espero pediu ter para ajudado um falar. pouquinho. Me desculpem os meus vídeos ruins. Imagina, tranquilo. Mas adorei. Eu gostei eu vou procurar esse livro depois. Eu ouvi uma dica, audiobook. Eu ouvi ele de audiobook e fui trabalhando, porque não dá para parar para ler todos os livros que a Ah, gente quer, né? Então, eu foi também. por audiobook. Foi por audiobook que eu consegui atingir ele. Mas ele é um livro muito gostoso de ler. Muito bom. Tá no Legal. Spotify, para quem quiser a dica aí. Mais alguém quer falar? Tinha acho que uma mão levantada, não sei se era Marilis. Não? Acho que eu vou falar. É, bom, eu passei por algumas situações muito parecidas com a Amanda, né? A gente até teve uma troca uns dias atrás, e ela comentou sobre a jornada da heroína e tudo mais. E o que me chama muita atenção é relacionado à energia masculina e feminina, né? E a minha psicóloga, ela tenta desenvolver isso em mim há uns meses, há mais de um ano, na verdade. E ela sempre falou, mas eu acho que eu ainda não, de fato, com essas palavras de energia masculina, eu ainda não tinha entendido de fato o que que era. Mas aos poucos a gente foi tentando trabalhar também. E uma coisa que eu estava até conversando com ela ontem é que eu percebi que eu sempre fui uma pessoa executora, né? De fazer acontecer e tudo mais. E aí aconteceu uma coisa simples no carnaval que eu deixei ser cuidada, que o meu namorado, eu permiti que ele cuidasse de mim. Então, e normalmente sempre foi ao contrário, né? Eu que cuidava das pessoas, eu que organizava as coisas, eu que era responsável das coisas. E também me permitir isso, eu fui percebendo que é um trabalho que a gente foi fazendo que foi muito bom, porque tirou um pouco do peso das minhas costas de ser a responsável. E eu tenho certeza que a gente vai poder falar muito mais sobre isso lendo esse livro, porque eu tenho certeza que vai falar coisas relacionadas e eu vou relacionar com esses aspectos da minha vida. Legal, Carol. E é isso, e é difícil, é muito difícil para nós que somos executoras, fazedoras, que sempre estamos ali, a liderança muito forte na veia ali, né? É muito difícil a gente se colocar nesse lugar ali de ser cuidada, de não precisar tomar as decisões, de não precisar, né, não se sentir irritada por ver a pessoa talvez não fazendo da maneira como você faria. São todos é uma autodescoberta de algo totalmente diferente daquilo que a gente está acostumada. E é uma desconstrução de quem nós somos para poder a gente sentir mais essa energia feminina dentro de nós, assim. Eu falo que até agora eu não estou 100%, ainda estou trabalhando isso em mim, ainda tenho, muitas vezes eu me vejo o meu carrasco interno falando, vai, você tem que fazer, vai dar conta, trabalha mais umas 2 horas aí, não está sofrendo. E realmente eu estou tentando ainda, né, dominar essa energia muito forte que faz parte já, né, que está muito enraizada como um hábito dentro de mim, para que a gente consiga ir Uhum. mudando aos poucos. Mais alguém quer Mas alguém comentar? que Oi, Amanda. Eu Oi, Gra. não vou ligar a câmera porque eu já tomei meu banhozinho, então eu já estou de pijaminha aqui. Tranquilo. Mas fiquei ouvindo, né, a aula o tempo inteiro. Foi maravilhosa, foi bem detalhada, bem aprofundada. Eu li só 80 páginas do livro até agora e para mim ainda estava, confesso, né, que estava meio confuso assim, porque eu não estava
acostumada, né, com a linguagem da autora. Alicia. Oi? Desculpe. Não, tudo bem. Então, assim, clareou bastante a ideia, né, do que é a proposta do livro, e acho que faz total sentido, né? Eu atualmente ocupo um cargo de liderança, já estive, né, no pico anteriormente, já estive no vale anteriormente, então a gente tem toda essa trajetória, né, e todos esses altos e baixos que a jornada traz ali, e acho bem interessante, assim, né, as ferramentas, porque, como você bem colocou, né, a gente às vezes age de forma inconsciente, por mais que a gente ache que está totalmente consciente, mas não, tem valores por trás da gente, tem crenças, principalmente, né, que nos fazem agir de uma forma muito voltada conforme o padrão ali da jornada do herói, porque a gente, né, pela questão do empoderamento feminino, pela busca, né, do empoderamento feminino, a gente sempre viu o sucesso onde? Nos homens, né? Então a gente, quando busca o sucesso, a gente mira nos padrões deles e acha que está tudo certo. Mas quando a gente conquista aquele sucesso, é realmente essa situação ali de solidão, de não ter apoio, de falta ainda, né? E a gente acha, tá, eu cheguei até aqui, era o que eu queria, mas e agora? Por que que eu ainda estou infeliz? O que que está faltando? E é realmente essa questão da nossa essência, né? Da falta da conexão com o feminino. Então, eu acredito que essa jornada, né, a discussão mais aprofundada de cada capítulo ali vai agregar bastante. Acho que o grupo tem muito a contribuir, então estou bem feliz, né, com essa proposta e só tenho a te agradecer por essa oportunidade, né, e te parabenizar pela excelente aula, porque tu conseguiu trazer, assim, muitos detalhes interessantes e mostrar realmente o sentido que tem esse livro na busca é, da jornada da mulher, né, pelo seu espaço, pelo seu sucesso, mas também mantendo essa conexão com a sua essência. Então, só tenho a agradecer. E parabéns mais uma vez. Obrigada, Gra. Que bom que está agregando. É difícil conseguir tentar explicar esse livro em tão pouco tempo, mas acho que a gente deu uma introdução boa aqui, assim, para começar. Sim, a sua história é muito parecida com a minha. Muito parecida mesmo. Eu tive burnout também, estou saindo agora, não é fácil. Eu já estou assim, um ano que eu me dediquei para mim. E assim, não quero voltar na minha profissão, não quero. É uma coisa que todo dia a gente tem que lutar, porque como eu sempre fui muito bem reconhecida, as pessoas ficam esperando a minha volta. E as Sim, pessoas até da minha família também. exato. E aí eu tenho, mãe, calma, eu não quero CLT, eu não quero mais, eu quero empreender para mim. Então, assim, é muito difícil para a gente também, porque foram dois empregos também, CLT que eu tive, e duas saídas por conta também da figura masculina, né, num confronto. E hoje, claramente, eu tive, né, sei lá, me reviveu muita coisa mesmo. Eu nunca tinha lido esse livro, né? E acho que é um prazer que a gente reviva isso. E assim, para quem não está passando por isso ainda, que bom que tem a oportunidade de ter esse livro em mãos, de ter essa discussão, para que não se permita o que a gente se permitiu, o que eu me permiti. Porque chegou um momento que eu me permiti ser vencida. Tipo, não quero mais, vou deixar que o curso da vida traga aquilo. Então, foi no, eu joguei para o universo o que eu queria. Eu quero a minha demissão, eu não quero mais estar aqui, e a demissão vem. Eu fiz Assim, a tudo mesma que eu coisa. joguei para o universo, ela veio. É Exato. assim, eu estou toda arrepiada agora, muito forte mesmo, né? Tudo que eu passei, acho que você também. E acho que a gente só tem a se somar, né? Sim, com E certeza. de não se permitir, assim, de gritar, porque às vezes até a nossa voz, nesses momentos que a gente passa, a gente se cala. Exato. Tenho Se cala. histórias sobre isso também, que depois, no Clube do Livro, a gente vai falar. E olha, é difícil. A gente depois se culpa por não ter falado, né? A gente sabia que devia ter falado e não falamos.
fica com raiva, poxa, por que que eu deixei que fizesse isso comigo, sabe? É bem isso, mas na hora que a gente está vivendo, a gente não imagina. E olha que eu ainda estava com terapia também, mas teve um psiquiatra que quis me afastar e eu não quis. Eu não quis. Difícil. Mas Mas obrigada pela sua contribuição também, Tatiana. Mais alguém?